Em mais uma decisão que aproxima o genocida, o fascista Jair Bolsonaro da cadeia, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, decidiu enviar 8 pedidos de investigação contra o ex-presidente para a primeira instância da Justiça, já que ele perdeu o fórum especial ao não ser reeleito presidente e deixar o cargo. Agora é que o fujão, ou cagão, como ele é chamado na internet, não retorna tão cedo dos Estados Unidos. Isso se o governo Yankee lhe conceder o visto de turismo por mais 6 meses. A ministra argumentou que, considerando a perda superveniente do fórum por prerrogativa de função, cessada a competência desse Supremo, os autos devem ser encaminhados ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Para Carmen Lúcia, o fim do mandato do neofascista acaba com a atribuição do STF para processar qualquer efeito relativo a eventuais práticas criminosas a ele imputadas e cometidas no exercício do cargo e em razão do cargo. Fecha aspas. Como registra a Folha, esses são os primeiros pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro que o Supremo Tribunal Federal manda para a primeira instância. A maioria das solicitações trata de falas feitas pelo então presidente da República antes e durante as comemorações do 7 de setembro, do dia da independência de 2021. À época, Jair Bolsonaro fez ameaças golpistas contra o Supremo Tribunal Federal, exortou desobediência às decisões da Justiça e disse que só sairia morto da presidência da República. Além desses, há outros 2 pedidos sob acusação de racismo, quando o ex-presidente afirmou que um apoiador pesava mais de 7 arrobas na porta do Palácio da Alvorada. Essas solicitações foram feitas por deputados do PSOL e do PCdoB. Também foi enviado à primeira instância um pedido do deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, para investigar Jair Bolsonaro e o seu ministro da Justiça, o hoje presidiário, Anderson Torres. Esse processo trata da motociata realizada em junho passado, em Orlando, nos Estados Unidos, que teve a presença do blogueiro criminoso Alan dos Santos, que é foragido da Justiça. O ministro Edson Fachin e Luiz Fux também enviaram para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal outros 2 pedidos de investigação contra Jair Bolsonaro. Segundo a Folha, um deles é uma queixa-crime de Randolfo Rodrigues que acusa Bolsonaro de difamação por ter publicado nas redes sociais em 2021 que o senador teria negociado vacinas sem licitação. Já Fux encaminhou à primeira instância queixa-crime da ex-presidenta Dilma Rousseff, que acusava Jair Bolsonaro de suposta injúria à sua honra ao publicar vídeo no Twitter em que deprecia os trabalhos da Comissão da Verdade. Fecha aspas, essa é a informação da Folha. A ida dessas ações para a primeira instância pode acelerar os pedidos de prisão do ex-presidente da República. No Supremo Tribunal Federal, com um fórum especial de presidente, as análises desses pedidos tendiam a ser mais prolongadas, mais lentas, até por razões políticas, motivações políticas. Agora, um juiz de primeira instância pode emitir um mandato de prisão do ex-presidente. Isso ajuda a explicar a fuga dele para os Estados Unidos. Mas como afirmou o presidente Lula em entrevista à CNN em Washington, nos Estados Unidos, nessa semana, quando lá esteve, em algum momento Bolsonaro vai ser condenado. Ele tem literalmente 12 processos no Brasil e vai ter mais. Vai ser condenado em alguma corte internacional por conta do genocídio da Covid, porque metade das pessoas que morreram foi por irresponsabilidade do seu governo. Ele também poderá ser punido pelo genocídio dos Yanomami. Ele incentivava os garimpeiros a jogar mercúrio na água, a poluir a água que essas pessoas, que os indígenas bebiam naquele mundo bem distante do restante do país. Eu acho, diz o Lula, isso é tudo Lula falando, eu acho que em algum momento ele vai ser condenado. Ele, na verdade, nem ficou para me dar posse, fugiu do Brasil 3 dias antes. Ainda fugiu no avião presidencial e veio se esconder na casa de um amigo dele aqui nos Estados Unidos. De qualquer forma, um dia ele vai ter que voltar ao Brasil e ele vai ter que enfrentar todos os processos que são movidos contra ele. Porque eu vou te contar uma coisa, disse ele a jornalista da CNN. Eu nunca pensei que alguém fosse capaz de destruir em apenas 4 anos
tudo o que nós construímos em 13 anos no Brasil. Esse foi o Lula CNN. Realmente o Bolsonaro está cada dia mais próximo da cadeia. Vamos ver se ele volta de fato ao Brasil. O Flávio Rachadinha, o filhote 01 do Capetão, disse recentemente que ele pode voltar num dia, numa semana ou talvez nunca volte. A conferir o que o fujão cagão Jair Bolsonaro vai fazer. Vamos ver.